Então, iremos ler hoje no Salmo 18, versículo 24, que diz... Vou ler o 23 também. Também fui sincero perante ele, e me guardei da minha iniquidade, pelo que me retribuiu o Senhor conforme a minha justiça, conforme a pureza de minhas mãos perante os seus olhos. Com o benigno te mostrarás benigno, e com o homem sincero te mostrarás sincero. Com o puro te mostrarás puro, e com o perverso te mostrarás indomável. Quer dizer, que não se pode acalmar. A palavra do Senhor para nós nesta noite tem o título que nós colocamos: Como você quer ser tratado? Como você gostaria que as pessoas te tratem? O que você quer receber na vida? Ora, nós já temos falado a respeito da plantação. O que o homem semear, ele vai colher. Mas as Escrituras nos ensinam que, em tempo algum, se nós plantarmos coisas boas, nunca vamos colher coisas ruins. Ora, como nós tratamos o Senhor Jesus? Como nós tratamos o Senhor Deus? Às vezes nós queremos ser tratados de modo agradável. E nós gostamos disso, que as pessoas nos tratem bem, nos respeitem, que as pessoas falem bem, fiquem felizes conosco. Mas também a palavra nos ensina que nós devemos praticar coisas boas para termos um bom resultado. Às vezes queremos ter um bom resultado fazendo de forma diferente. A Escritura diz que Deus é amor. Se Deus é amor, você deve amá-lo. Você deve gostar dele, pois ele é dono da terra, do ar, dos animais, das plantações. Ele é dono do sol, ele manda a chuva, ele desmanda a chuva. Lemos um texto aqui que no final nós lemos que Deus, ele vai se comportar indomável com aquela pessoa, como diz aqui a palavra do Senhor, e com o perverso te mostrarás indomável. Perverso é uma pessoa reversa, uma pessoa contrária, uma pessoa que faz maldade, uma pessoa que não liga para o que está acontecendo na vida do próximo ou de um animal, ele é perverso, faz maldade. Bom, mas a Escritura nos ensina, em alguns textos, que o Senhor Deus se comporta de acordo com como você se comporta com Ele. Já expliquei isso em vários estudos, mostrando que algumas pessoas diante de Deus têm experiências interessantes. Elas sentem mais o amor de Deus, algumas sentem mais alegria, mais gozo, mas isso depende de cada pessoa. Como que a pessoa faz? Por exemplo, uma cozinheira pode cozinhar e fazer uma comida boa ou ruim. Se tiver de mau humor, com pressa e não gostar de cozinhar, ou está cozinhando por obrigação, a comida não sai coisa boa. A pessoa que gosta de cozinhar, claro, vai sair uma boa comida. Então acontece muito isso. Às vezes as pessoas fazem coisas sem capricho e querem depois que fique boa aquilo que ele fez. Não vai ficar de jeito nenhum. O nosso Deus aqui, ele fala com o benigno. Uma pessoa benigna, o que Deus vai se comportar com essa pessoa? Como que ele vai se manifestar essa pessoa? O que ele vai apresentar para essa pessoa? Benignidade. Uma pessoa sincera, uma pessoa que se abre com Deus, como que o Senhor vai falar, vai tratar essa pessoa da mesma forma, com sinceridade? Uma pessoa que se oculta do Senhor, não confessa o Senhor, não fala ao Senhor o que está se passando, o Senhor também não lhe responderá. Se ele fizer uma promessa,
Ele é fiel para cumprir, se a pessoa permanecer. Tem muita gente que acha que mesmo a pessoa não obedecendo a Deus, que Deus vai cumprir porque Ele é fiel. As pessoas interpretam muito um texto do Novo Testamento erradamente. Deus é fiel com o que Ele estabeleceu. Por isso está escrito isso aqui. Por isso está escrito. Ele é fiel com Ele mesmo. Não quer dizer que Ele prometeu algo e vai ter que cumprir se você desviar-se dele, maltratá-lo, desobedecer suas leis. Ele simplesmente é fiel de não fazer mais aquilo que Ele prometeu. Ele não vai fazer mais. Às vezes nós queremos uma bênção. Precisamos de um livramento. Precisamos de uma cura. Mas o nosso procedimento não honra ao Senhor. Quinta-feira, lá do irmão Iranildo, uma senhora chamada Rosângela pediu oração. Depois eu senti de conversar com ela, que a oração pode não ser atendida se houver transgressões, mágoa no coração, falta de perdoar. Porque o Senhor, Ele é justo, Ele é correto. A Escritura diz que a oração de um justo é o seu contentamento, Deus fica contente. Mas se uma pessoa está em transgressão, é relaxado com as coisas do Senhor, é relapso, ele não tem o mesmo tratamento que deveria ter, ou que gostaria de ter. Como que os irmãos querem que Deus trate vocês? Como que os irmãos querem que o Senhor Deus fale com vocês? Com certeza, os irmãos querem coisas boas, eu também quero. Mas então vamos receber coisas boas do Senhor. Vamos então entregar a Ele o que é dele. Vamos dar a Deus o que é de Deus. Vamos mostrar a Ele que nós amamos ao Senhor. Vamos dar o primeiro a Ele, a primeira hora do dia. Vamos dar ao Senhor o dízimo da hora. Vamos dar ao Senhor. Vamos dar tempo da nossa vida para o Senhor. Tudo isso, irmãos, temos que refletir, porque queremos sempre livramento, queremos sempre uma bênção. Quem sabe se vai amanhecer doente um de vocês amanhã? Quem sabe se o câncer vai brotar essa semana, você vai fazer um diagnóstico, vai para o médico, e o médico vai dizer que é maligno, é um câncer. Quem sabe se um acidente vai acontecer daqui a um mês ou uma semana? Tudo bem, eu estou falando coisa assim muito forte, mas a vida é assim. Ela apresenta para nós obstáculos difíceis de passar, só com Jesus. Aleluia. Você hoje está com saúde, mas pode amanhecer amanhã de manhã muito ruim. O mundo é cheio de vírus. Eu estava vendo os super telescópios, né? A pessoa põe na pele, tem bichinho aqui, tem bichinho na unha, sabe? Tem coisas estranhas acontecendo no nosso corpo. E nós comemos coisas que Deus nos livra. Mas se Ele quiser acionar um desses vírus ou bicho para nos comer por dentro, para nos infectar, Ele permite isso e até faz. Tem gente que pensa que são coisas permissíveis. Irmãos, a Escritura diz, eu crio bem e crio mal. Herodes, em Atos dos Apóstolos, se engrandeceu porque fez uma palestra bonita e todo mundo ficou clamando, aclamando ele como um Deus, voz de Deus. E ele ficou orgulhoso com aquilo e não deu a glória ao Senhor. Um anjo não tocou nele e imediatamente foi comido de bicho que já existe dentro de nós. Então não sabemos o dia de amanhã. Às vezes temos uma pequena infecção que os nossos anticorpos vai combatendo. Às vezes temos um vírus que o nosso anticorpo vai combatendo. Mas se o Senhor não for misericordioso, o anticorpo para de combater e aquele vírus vai te matar, vai te comer. Então, já tivemos momentos difíceis nas nossas vidas e em algum tempo estivemos na presença de Deus e clamamos ao Senhor e Ele nos atendeu. Ele nos atendeu. Porque procuramos andar sempre corretamente para Ele nos atender. Deus quer estar lado a lado com vocês, pois Ele ama todos vocês.
Por isso nós aprendemos nas Escrituras sempre oferecer a Deus o melhor. Sempre oferecer ao Senhor o melhor da nossa vida. Porque a vida, irmão, é uma sombra que passa. Nós vamos ver um texto lá no livro de 1 Samuel, capítulo 2, versículo 28 e 30, que diz assim: porque dais coices contra o sacrifício e contra a minha oferta de manjares, que ordenei na minha morada, e honras a teus filhos mais do que a mim, para vos engordardes do principal de todas as ofertas do meu povo Israel. Portanto, diz o Senhor Deus de Israel, na verdade, tinha dito eu que a tua casa e a casa de teu pai andariam diante de mim, perpetuamente. Porém, agora diz o Senhor, longe de mim tal coisa, ou seja, tal promessa. Olha, porque aos que me honram, honrarei, porém os que me desprezam serão desprezados ou envilecidos. O mesmo texto parecido está no Salmo que nós lemos. Tu te mostras benigno com o benigno, tu te mostras sincero com o sincero, mas com o perverso, tu te mostras avesso, indomável. Então, nós aprendemos que agradar a Deus é fazer bem a nós mesmos. Aprendemos isto, mas a dificuldade de honrar o Senhor em primeiro lugar tem sido uma coisa muito esquecida, porque não vemos o Senhor. Uma mãe vê o seu filho chorando, corre logo para ver o que é. Vai fazer a comidinha, vai fazer isso, vai lavar a roupa, porque está vendo. Mas e o nosso Pai que nós não vemos, mas está nos olhando e esperando ser honrado por nós? Todos os dias nós somos observados pelo Senhor. Todos os dias. E Ele aguarda que nós o busquemos a cada momento de folga da nossa vida. Mas às vezes nós pegamos os momentos e fazemos outras coisas. Às vezes passamos o dia todo e não tiramos um momento para oração, para a leitura da palavra, ou até para louvar ao Senhor. Por isso o Senhor falou isso para o sacerdote Eli, sumo sacerdote, né? Ele tinha recebido uma promessa que toda a sua família iriam administrar o santuário ali. Mas os seus filhos apanhavam à força as carnes que os ofertantes iam ofertar para comer, e eles se prostituíam também com as mulheres lá no tabernáculo. Faziam coisas abomináveis. E o sumo sacerdote Eli não os repreendeu conforme a lei. Eles tinham que ser destituídos do cargo. Então Deus julgou que o sumo sacerdote Eli honrou mais aos seus filhos do que a Deus que dá o filho, que dá tudo nas nossas vidas. Nós sabemos disto, que o Senhor Deus é que opera a mão direita e a mão esquerda. Ele que faz prosperar a terra, a plantação que ela produz. Sabemos que a palavra fala isto, que quem está no controle de todas as coisas é o Senhor nosso Deus. Por isso nós, irmão, tomamos a decisão de sermos mais, vou dizer assim, obedientes, amorosos ao Senhor. Eu amo ao Senhor, amo os meus irmãos, eu amo a sua palavra e desejo sempre estar meditando na sua palavra, na sua verdade, no que a palavra diz. Irmãos, vejam bem, ontem eu vi um videozinho, de repente assim eu estava procurando alguma coisa, um vídeo não cristão. Fizeram assim um tipo de um experimento, colocando uma moça assim de uns 30 anos, 27 anos, andando de roupas mais antigas, porém da moda, mas bem vestidas. Algum momento a roupa era fechada aqui, com manga aqui, outro momento a manga era aqui, mas o vestido mais longo, e aqueles hábitos antigos de usar chapéu, né? E bem diferente, passando no meio das mulheres hoje modernas, de calça comprida, uma rélia de
de um vestido quase acima do joelho, de cabelo curtinho lá homem, de tênis. Algum momento a moça foi passando, desfilando, né? Todo mundo olhando. Aí a coroa olhou assim e olhou para si mesma e viu a diferença. Aquilo ali me lembrou, irmão, da palavra de Deus. Outra vez era a diferença entre quem serve e quem não serve. Veja bem que por mais que as pessoas falem dos vestidos das mulheres, da roupa dos homens, nós honramos os nossos corpos. E quando fazemos isto, nós também honramos ao Senhor, porque seguimos a palavra. Sabe, irmãos, então há uma diferença quando nós tomamos decisões de agradar ao Senhor. Ele se sente honrado por isso. E como é o tratamento de Deus conosco? Ele vai nos tratar com honra. Como ele falou aqui em 1 Samuel, capítulo 2. Os que me honrarem, olha só, honrarei. Os que me honrarem, honrarei. É uma promessa. Mas, infelizmente, a sociedade ataca certas pessoas que querem praticar justiça para que as pessoas fiquem envergonhadas e não pratiquem em tudo que deve praticar as coisas que agradam ao Senhor. Porém, estas mesmas pessoas da sociedade muitas das vezes estão diante de problemas sérios, como doenças mortais, perda de alguma coisa, perda familiar, e não tem um consolador, porque o Espírito Santo não é dado a todo o mundo. Ele é dado por Deus gratuitamente, graciosamente, amorosamente, bondosamente, aos que buscam ao Senhor. Nem muitos evangélicos têm mais o Espírito Santo. Estão enquadrados naquelas 5 virgens Lucas. Então nós temos um Consolador, Jesus está conosco todos os dias, nós temos recebido de Deus paciência, paz do coração, temos recebido o amor dele, temos sido orientados para seguirmos as suas leis, ele nos ajuda a compreender, ele nos dá revelações, usa os irmãos em dom de profecia, dom de visão, dom na palavra, como Deus tem me dado, né? E outros dons para o que for útil na igreja. O Senhor faz muitas coisas. Se nós aqui clamarmos e o calor estiver intenso, o Senhor vai ouvir a nossa oração. Se nós todos estivermos em amor, em obediência, em comunhão um com o outro, Ele vai ouvir a oração e vai derramar a chuva. Mas se Ele olha e vê que não existe um compromisso mais sério com o Senhor, se nós não o buscamos em primeiro plano na nossa vida, no nosso dia a dia, todos os dias, com certeza Ele não retribuirá de acordo, como nós esperamos. Às vezes queremos muitas bênçãos, mas nós não queremos dar ao Senhor o que é do Senhor. Tiago usou uma palavra muito interessante. Ele diz: chegai-vos a Deus. Veja, é uma expressão que diz que primeiro você deve se aproximar de Deus. Como? Você se aproxima de Deus na tua fé, na obediência, no amor, perdoando as pessoas. O que você aprende, você vai colocando em prática. Isso é aproximar-se de Deus. Afastar de Deus e afastar de Jesus é deixar de obedecer a palavra. Você pode estar dentro de uma igreja, mas você está afastado de Deus. Está desviado da palavra. Então ele chegai-vos a Deus e Ele se chegará a você. É interessante que esta palavra, dita de outra forma, está no livro de João capítulo 14. De outra maneira, ele diz: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Presta bem atenção. Aquele que tem, quer dizer, aquele que conhece, né, e obedece, esse é o que ama o Senhor. Aí vem a promessa. Aí vem a retribuição. A pessoa se chega a Deus tendo os mandamentos e guardando e obedecendo. Aí vem a retribuição. E aquele que me ama será. Verbo do futuro, será. Ele não diz, aquele que me ama é amado do meu Pai. Não, será. Por quê? Deus ele analisa tudo, o coração da pessoa, a perseverança em continuar. Então ele olha uma pessoa e vê que a pessoa está buscando os mandamentos e está procurando guardar.
Aí o Senhor olha o coração hesitando. Aí o Senhor vai e fala: e aquele que me ama será amado do meu Pai, porque a pessoa vai sentir isso depois. A pessoa vai sentir isso. Será amado de meu Pai. Acabou não, não acabou. Então ele disse: viremos, ele e o Pai, viremos para ele, para a pessoa, viremos para ele e faremos nele morada. Quer dizer que ele diz que se uma pessoa guarda os mandamentos, essa pessoa está manifestando o amor por Jesus, e em recompensa disso, o Senhor vai se manifestar a esta pessoa, diz a palavra, né? E me manifestarei a ele, e faremos nele morada. Jesus vai começar a se manifestar à pessoa. Sabe, um cristão que tem muita comunhão com Deus, o Senhor fala com ele, sabe, não precisa de andar atrás de profeta, de profecia, porque o Senhor fala com ele, porque é uma pessoa que está se chegando a Deus, ele está tendo intimidade com Deus, e Deus vai retribuir, vai tratar ele igualmente como ele está tratando o Senhor. É isso que diz lá em João 14, acho que é versículo 20. É muito interessante pensar na palavra. Gente, olha que maravilha. Eu quero sentir a presença do Senhor, eu quero sentir o seu amor, eu quero sentir ele dentro de mim, eu quero que ele me responda, eu quero resposta na palavra. Então você começa a buscar, começa a conversar mais com Deus. Conforme você trata o Senhor Jesus, ele vai te tratar. Agora, se você não tem um bom tratamento, não tiver um bom procedimento com ele, com certeza ele também não vai proceder com você como você gostaria. A questão é que nós queremos, venha a nós, e o vosso reino nada, né? A gente quer só, venha a nós, mas o vosso reino a gente não quer. Quer dizer, nós não queremos dar a Deus o que é de Deus. Às vezes não queremos subir a montanha, queremos que a montanha desça e venha até nós. Isso acontece muito, as pessoas reivindicam, cobram muito o que elas estão precisando. Meu Deus, por favor, me ajuda, e ajuda dali, me abençoa, tem misericórdia de mim. Mas não para pensar se a sua vida está de acordo. Olha, vou ler o Salmo de novo, Olha só como diz o versículo 24 de Salmo 18. Pelo que me retribuiu o Senhor conforme a minha justiça. Retribuiu, recompensou. É o pagamento. Você praticou justiça? O Senhor vai te dar o pagamento. Pelo que me retribuiu o Senhor, conforme a minha justiça, conforme a pureza de minhas mãos perante os seus olhos. Vale a pena ser puro? Vale. Vale a pena praticar a justiça? Vale. Por isso que o inimigo levanta inimigos para te atrapalhar, para te impedir, te incomodar e não deixar você fazer o que é certo. O inimigo sabe que o prejuízo vai vir para você e ele quer te destruir mesmo. Ele quer que você veja só obstáculo. O inimigo não quer que você veja a obra de Deus, ele quer que você veja dificuldades. Mas aqui, irmãos, aleluia, glória a Deus, Davi enfrentou dificuldades para servir ao Senhor, mas serviu ao Senhor. Mesmo quando ele errou, ele se levantou, pediu perdão, Deus corrigiu ele apanhou, mas continuou. Ele era um homem assim. Ele era insistente em obedecer a Deus, mesmo depois da aflição, da correção. Davi era um homem segundo o coração de Deus. É esse tipo de homem que Deus quer. Homem e mulher, né? É assim que Deus quer. Então ele disse isso. O Senhor me retribuiu conforme a justiça das minhas mãos. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Aí vem o versículo 25 que nós já lemos. Com o benigno te mostrarás benigno, e com o homem sincero te mostrarás sincero. Não é? Quando Davi pecou com Betseba e veio o profeta e contou uma história, o profeta disse: esse homem és tu. Aí ele disse: pequei contra o Senhor. Aí o profeta ali, determinado por Deus, falou a sentença de Davi. O filho que a mulher estava gerando ia morrer, e depois o que ele fez em oculto seria feito perante o sol e perante todo Israel com as mulheres dele. Ele fez com uma,
fizeram com as suas 10 mulheres. É assim que paga. Você faz um, vai pagar 10. Não tem jeito, não. Porque é pecado consciente, sabe, irmãos? Então, mas Davi, ele sabia que Deus era o único Senhor da sua vida. Mesmo depois da situação todinha, Deus não deixou que o seu filho, que se levantou mais tarde, Absalão, o matasse, que ele queria matá-lo. A coisa ficou tão grave que queriam matar, um dos seus filhos queria matá-lo. Mas ele se humilhou e humildemente Deus restituiu tudo a ele. Então, ele aprendeu com 2 grandes correções que Deus deu a ele, por causa de suas 2 transgressões. A outra foi a vaidade de numerar o povo, que ele achou que o seu exército era muito grande, e de repente no seu coração era por isso que ele vencia, e Deus então trouxe-lhe uma aflição. Irmãos, quando confessamos sinceramente, falamos com o Senhor sinceramente. Quando confessamos, como eu falei para uma pessoa hoje, olha, essa pessoa diz que nunca contou para ninguém, nunca se abriu para ninguém. Eu falei, olha, nem precisa, eu já sei o seu problema. Você faz o seguinte, você tem que tirar um momento da sua vida, ser sincero com o Senhor, confessar todo o teu pecado e dizer que você não consegue largar isso, mas você tem medo de ir para aquele lugar e que você quer ajuda do Senhor. Faça isso. Não adianta você estar adulterando, xingando, desejo de matar alguém e você não falar para o Senhor. Sincero é isso, irmão. É a pessoa que sabe que está errado e vai diante do Senhor e fala diante do Senhor, Senhor, eu estou errado, me ajuda a melhorar. Isso é sincero. Isso é. Aí como Deus vai se manifestar essa pessoa? Vai condená-lo, vai jogá-lo fora? Não. O Senhor vai manifestar-se sinceramente com essa pessoa, como está escrito aqui, né? Com o benigno te mostrarás benigno, com o homem sincero te mostrarás sincero. É assim que Deus faz. Você pode ser uma pessoa cheia de defeito, mas se você quer consertar seus defeitos e não consegue sozinho, é só ser sincero com o Senhor. Ele vai tratar você sinceramente, vai dizer o que você tem que fazer, vai te ajudar, vai levantar alguém para conversar, e assim o Senhor vai te tratar sinceramente. Mas se eu for orar com engano do meu coração, falo com a boca, mas não falo com o coração, aí Deus vai te tratar do mesmo jeito. Vai deixar você enganado ou enganada até você perecer. Por isso que estudamos para aprender a lidar com Deus. Deus não se brinca. Os olhos dele, hoje eu estava pensando, os olhos do Senhor, irmão, é poderosíssimo. Vocês sabem que tem bichinhos, vou chamar de bichinhos, vírus, que só dá para ver com um microscópio. Então, eu estava falando que os olhos de Deus é tão poderoso, eu vou explicar para vocês, que ele fez coisas que ninguém consegue ver. Um vírus, foi criado um vírus em laboratório, mas foi Deus que fez tudo isso. Foi o Criador. O microscópio, você vê uma pulga desse tamanhozinho, desse tamanho. Você vê detalhes da pulga. E uma vez eu vi numa imagem, um microscópio super potente, eletrônico, para enxergar algum tipo de vírus que os comuns não enxergam. Então, numa pulga, aquele microscópio foi aproximando e viu um parasita na pulga. Um outro bichinho na pulga. Entendeu? Não tem o carrapato no boi? É como se fosse um carrapato na pulga. Quer dizer, uma coisa minúscula que você não vê. A pulga já você quase não vê. Você não vê o detalhe da pulga com teus olhos. Quem criou esses bichinhos com mínimo detalhe? O Criador. Então os olhos do Senhor é tão potente, ele tanto enxerga por dentro de você tudo que está dentro de você. Todos os bichinhos que tem na minha vida, na tua. Enxerga tudo, teu pensamento, teu sentimento.
Então, na hora da oração, você tem que aprender a orar com muita seriedade e sinceridade. E não falar coisa por coisa, porque ele te sonda por dentro e por fora. Você não pode enganá-lo, ele não se engana com ninguém. Não se pode enganar. E aí que vem, ora, eu tenho que servir a Deus com seriedade. Ele é Senhor do céu e da terra, ele manda em tudo, tudo é dele. As galáxias, o Sol, as estrelas gigantescas que existem, não é? Em outros, vou dizer assim, em outras Via-Lácteas. Sabe, irmãos, existem lugares no mundo, no espaço, vou dizer assim, esse que nós vemos agora, essas estrelas, existem lugares com muito mais estrela, com outros planetas, que Deus fez, e Ele conhece tudo isso, porque tudo isso foi Ele. Não falamos de um Deus que muita gente pensa que Deus é um ser pequeno, tamanho da gente, que tem a nossa cabeça, que nossa mente pensa como nós. Não, não é isso aí não. É um ser extremamente poderoso, meus irmãos. Então, Ele quer amar, Ele quer manifestar o amor dEle, Ele quer fazer você sentir o seu amor. Ele não quer que você fique triste, fique zangado. Ele quer que você acredite na sua palavra, confia nele. E Ele quer que você ande com Ele humildemente, como diz o profeta. O Senhor te declarou, ó homem, o que é que Ele quer de ti. Que ande com o teu Deus humildemente. Que ames a beneficência e pratique a justiça. Por que Ele quer isso? É mandamento? É regra? É disciplina? É correção? É castigo? Não. É para você se tornar uma pessoa igual a Ele, para Ele te tratar com muito amor e carinho. Porque se você plantar essas coisas na tua vida, você vai sentir a diferença de Deus no seu viver, no seu dia a dia. Você vai ter comunhão, e o diabo não quer que você tenha comunhão com Ele. O inimigo não quer que você sinta alegria com Deus, ele quer que você sinta alegria nas coisas materiais. E quando as coisas materiais te faltam, você fica triste, porque a sua esperança é nas coisas materiais. Porque se você tiver esperança em Jesus, nunca vai faltar, porque Ele não falta. As coisas da vida faltam, os amigos faltam, o dinheiro falta, a comida falta, sabe? Os banquetes, os finais de semana faltam e não traz alegria nenhuma. Então, quando Ele diz assim, o Senhor te declarou, ó homem, o que é que Ele quer de você? Que você ame a beneficência, pratique a justiça e ande humildemente com seu Deus. Lá já o apóstolo Paulo, usado também pelo Espírito Santo, ele diz, sede santos, como eu sou santo. E não toqueis nada imundo, e eu vos receberei por filhos e filhas. Parece um mandamento à vista, a primeira vez, eu tenho que fazer um monte de coisa. As pessoas reclamam porque não querem abrir a mão do seu modo errado de viver, que lhe traz só tristezas e tribulações. Quando ele diz, sede santo, como eu sou santo, o que é que Deus está querendo? Ele diz, e ele está dizendo assim, eu quero ser pai. Eu quero ser teu pai. Tem pessoas que acham que Deus é pai de todo mundo. Não é pai de todo mundo, porque nem todo mundo é filho. Nem todo mundo se comporta como filho. Como que você quer receber o carinho de pai se você não anda como filho? É isso que nós falamos para as pessoas. Nós aqui estamos aprendendo a amar ao Senhor como filhos. E Ele vai manifestando pouco a pouco o amor dEle conosco. Bom, então quando Ele diz, sede santo como eu sou santo, então eu vos receberei como filhos e filhas. Quer dizer que o Senhor quer que vocês tenham um tratamento de modo que vocês também recebam dele o mesmo tratamento. Quem é filho de verdade recebe tratamento de pai e mãe. E quem for pai, claro, tem que ter filhos que o honrem. Honra teu pai e tua mãe para que se prolongue os teus dias sobre a terra. Se eu sou pai, diz lá em Malaquias, se eu sou pai, onde está a minha honra? Se eu sou Senhor, onde está a minha honra? Muitos evangélicos mesmo, muitos crentes, aprenderam a ir para as igrejas só para receber revelações, profecias e bênçãos e bens materiais através de revelações e promessas. A maioria não aprenderam a adorar ao Senhor, a dar ao Senhor. Aprenderam a receber, muito erradamente, porque as pessoas vão naquele sentimento, naquela ânsia de receber,
mas não dão nada para o Senhor. Querem receber sem dar. As pessoas aprenderam a receber sem dar. E nessa fome, muitos até hoje não receberam nada, porque não dão ao Senhor o que é do Senhor. Quando nós damos ao Senhor o que é do Senhor, as coisas começam a acontecer diferente. Aí Deus começa a retribuir. Você passa a ser mais assíduo nas coisas de Deus, você é mais um adorador, você adora mais o Senhor, você está lendo, está atento na palavra, você está perguntando, está conversando com o Senhor. Senhor, eu quero saber essa palavra. Senhor, eu quero entender, Senhor. Meu Deus, que maravilha, mas eu não estou entendendo uma coisa aqui. Aí você começa a orar pelas pessoas, você se dedica nas coisas do Senhor, aí começa coisas a acontecerem, porque Deus vai te retribuir. Deus vai te retribuir. É promessa, irmãos. É promessa, que está cheio de promessa. Aqueles que me honrarem, honrarei. Aqueles que me tratar benignamente, eu vou tratá-lo benignamente. Aqueles que for sincero comigo, eu vou ser sincero com ele. Aqueles que se comportar como filhos comigo, eu vou ser pai dele, eu quero ser pai. Isso é muito maravilhoso, irmãos. Quando a gente começa a buscar a Deus e se entrega, o coração se abre, você logo sente o amor de pai. Ainda mais muita gente que não teve um pai carinhoso ou uma mãe carinhosa. Quer receber? Quer sentir? Começa a buscar o Senhor de maneira diferente. Começa a falar com o Senhor, se abra mais. Até os irmãos de mais idade aqui que estão mais tempo, faça a mesma coisa. Elisandro teve um probleminha no seu trator, levou para uma pessoa para consertar, a pessoa não consertou, ainda cobrou por cima ainda. Eu falei, meu Deus. Depois ele comprou mais umas 2 peças que não eram as peças. Parecia que tinha melhorado, mas não melhorou. Falei, Elisandro, busca Jesus em oração. Você deve orar, confiar no Senhor, porque Deus revela coisas ocultas, porque eu tenho essas experiências. E assim ele fez. E nesta semana, Deus mostrou para ele em sonho aonde que está o defeito. Ele já deu uma olhadinha, e assim, quando puder, vai comprar a pecinha. Não deve ser tão cara, e gastou um dinheirão e outras peças desnecessariamente. Então foi uma experiência para ele, porque a Escritura diz, buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto está perto. Deus quer tudo de bom para nós, mas às vezes nós não queremos colocar em prática as coisas que aprendemos. E aí vem as dificuldades, né? Mas esta é a palavra. Como que vocês querem que Deus trate vocês? Faça o mesmo com Ele. Trate Deus da mesma maneira. Não deixe o Senhor para a última hora. Ele não é uma coisa que está lá em cima, colado no planeta. Ele é um ser que tem sentimento. Deus ama, Deus tem ira. Ele fala. Ele faz nós sentir o seu carinho. Jesus. São reais, são seres reais. Eles estão nos enxergando. Então, irmãos, procurem ser mais e mais amorosos, obedientes, para vocês desfrutarem cada vez mais. Vocês vão sentir isso, como Elisandro está tendo essas experiências, ao ponto de Deus mostrar em sonhos para ele alguma situação que poderá acontecer, e agora o defeito. Eu fiquei muito contente porque eu queria que ele tivesse essa experiência, e eu estava orando para o Senhor mostrar para ele em sonhos, para ele revelar para ele, porque isso faz parte da nossa vida íntima com Deus e com Jesus. Se você, irmão, ser mais íntimo com o Senhor, mais do que você vai ter mais alegria, você vai sentir mais o poder dele, você vai sentir mais paz. Não é? Agora, se você for relaxado com ele, ele vai te tratar do mesmo jeito. Se você deixar as coisas dele em último plano, ou valorizar mais outras coisas, por exemplo, todo mundo valoriza muito o seu trabalho. Tem gente até que elogia as pessoas, né? Não, aquele fulano lá é trabalhador, aquela moça lá é trabalhadora, hein? É mesmo? Serve a Jesus? Não. Lá no inferno está cheio de trabalhador, está cheio de trabalhadora, que só pensava nas coisas materiais e não teve tempo para as coisas de Deus. Morreu sem salvação. O que adianta, disse Jesus, o homem ganhar o mundo todo e perder a salvação da alma? Então, irmãos, eu queria mostrar isso para os irmãos, porque Davi foi usado pelo Senhor para deixar esta mensagem para nós. Ele diz que Deus retribuiu a ele segundo a pureza de suas mãos. Que maravilha. Lembra daquele rei? Lembra daquele rei que o Senhor disse para ele, ordena a tua casa que tu morrerás? Rei Ezequias. Aí ele chorou, o profeta foi embora, ele virou o rosto para a parede e chorou muito.
Eu fico imaginando como aquele homem chorou, que ele não queria morrer. Ele disse então na sua oração profunda com Deus, pequena oração: Senhor, ser servido de te lembrar que eu andei na tua presença, olha, e fiz o que era reto, olha que maravilha. Só falou isso. Deus mandou o profeta voltar e dizer para ele: ó, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, eis que acrescentarei 15 anos em tua vida. Deus fez isso porque ele orou e lembrou, fez o Senhor lembra, Senhor, lembra, Senhor, eu andei na tua presença, eu tenho feito o que é correto, Senhor. É muito bom você ter essa ousadia para falar com Deus na oração, quando você tem convicção de que você anda corretamente. Você pode dizer, Ele vai te atender.